Boa noite a todos, a paz do Senhor. Queria te convidar para se colocar de pé. Nós vamos começar. Quero agradecer a presença do pastor Benísio, que com tanto carinho veio nos servir essa noite. Feche os seus olhos agora. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, queremos honrar o teu nome por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem realizado, Senhor, nesse lugar, através do Seminário Renovo. Te louvamos por cada um que já passou por aqui, por cada semente lançada nesse altar e nos nossos corações, que dia a dia tem crescido, tem germinado até ser o fruto, Pai. Nós te louvamos por mais essa noite, te louvamos pela vida do teu servo que, ó Deus, veio de um dia de trabalho para nos servir nesse lugar. Que o Senhor possa recompensá-lo por isso, cubra-o com teu sangue, guarde a sua casa, a sua família, ó Deus, e tudo aquilo que se chama pelo nome dele. É o que nós oramos, Pai, também intercedemos por aqueles que ainda estão passando, Senhor, por enfermidades nessa igreja, por aqueles que são vítimas ainda do coronavírus, que o sangue de Jesus possa, ó Deus, ser sobre eles, e que o teu nome, e em teu nome, Pai, nós profetizamos cura sobre eles. Pai, libera a chegada daqueles que ainda precisam, e que, ó Deus, o teu nome continue sendo glorificado essa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Benício, pega o álbum para mim, um negócio para utilizar o microfone. Esqueceu? Só um instante. O senhor consegue falar de máscara? Eu não consigo. Está funcionando aí, mas eu não consigo. Pode ficar à vontade. Pastor, se o senhor achar que o tapete já está bom, esse tapete já está. Boa noite, irmãos. Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus. E aí, como tem sido aí o seminário, as ministrações? Semana passada foi a Valúzia, não? Foi? Retrasada, né? Ah, tá. Glória a Deus. Bom, irmãos, para mim é uma alegria, um prazer poder estar compartilhando, batendo um papo com vocês nessa noite, trazer aqui uma palavra de incentivo, de renovo, de restauração, mas ao mesmo tempo uma palavra que possa lhe ajudar nessa missão, né, de liderança, de sermos líderes, mas algo que eu tenho procurado a viver e de alguma forma compartilhar com a liderança, que antes de eu liderar uma igreja, antes de eu liderar um ministério, eu preciso ser líder de mim mesmo, né? E como é difícil a gente ser líder de nós mesmos, porque às vezes a gente atropela tantas coisas, a gente não consegue organizar a nossa vida, uma vida muito corrida, agitada, enfim, né? Eu acho que antes de nós, talvez, exercermos uma liderança efetiva, não que não possa exercer, precisamos ser líder de nós mesmos. E eu gostaria de orar, o pastor já orou, mas eu gostaria também de fazer uma oração. Você pode fechar seus olhos, pode permanecer sentados. A gente vai elevar o nosso pensamento ao Senhor. Pai, nós queremos neste momento, mais uma vez, agradecer ao Senhor. Eu venho humildemente reconhecer diante do Senhor, diante da igreja, diante dessa liderança, ó Deus, a minha limitação. E espero, Deus, que a minha expectativa não seja frustrada e nem alcance, ó Deus, atenda a expectativa dos ouvintes nessa noite. Mas que o Senhor possa, Senhor, ser o que irá trazer toda a revelação ao coração dos teus filhos.
Sou apenas mais um que estará compartilhando a tua palavra, tantos quantos está me ouvindo nessa noite. Ó Deus, poderia estar aqui no meu lugar, mas aceito o convite, reconheço, ó Deus, que é uma necessidade de ouvir, de falar, de buscar do Senhor. E quero, Deus, neste momento, me submeter ao senhorio do Senhor nesta noite, mais uma vez. Toma, Senhor, a minha vida, toma, Senhor, tudo aquilo que já estudei, já orei, já me preparei para compartilhar com os irmãos, mas que a única pessoa a ser exaltada aqui nessa noite é a pessoa do Senhor Jesus. Assim oro, agradecido em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos fazer o seguinte, né? Vocês vão perceber que eu sou completamente diferente da minha esposa, tá bom? Ela ora em línguas, ela, né? Então eu não tenho dessa pegada, né? Sou mais direto, mais prático, né? Vocês vão perceber, há uma diferença na nossa forma de ministrar. Bom, fique à vontade se você quiser fazer alguma pergunta, se você quiser dar uma colaboração durante a minha fala, não tenho problema quanto a isso, tá bom? Vamos discorrer aí esse bate-papo bem de uma forma leve e participativa. Eu quero usar um texto que está aí na projeção, não sei se já está lá na tela, Números capítulo 13, se você puder abrir aí na sua Bíblia, para a gente iniciarmos. Eu quero usar a partir do verso 25 até o verso 33. No entanto, eu vou me reportar todo esse capítulo e alguns do versículo do capítulo 14 para a gente compartilhar aqui nesta noite. O texto diz assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, e os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Assim também o éramos aos seus olhos. Esta figura que está aí na tela é de uma árvore, e como tema para a gente pensar nesta noite, como tema dessa palestra, dessa ministração, eu estou usando aqui o líder emocionalmente saudável. Quando fala do líder emocionalmente saudável, talvez a gente pensa nas questões emocionais, né? Se o líder ele tem as suas emoções de uma forma bem organizada, bem trabalhada. Mas quando nós olhamos para essa figura de uma árvore, nós percebemos que as folhas dela estão muito viçosas, estão verdes, estão bonitas. Mas quando nós olhamos para a raiz dela, né, percebe-se também, ou é de se esperar, que as raízes também estão perfeitas, sadias. E olhando do ponto de vista emocional, do ponto de vista como um líder,
Talvez aquilo que nós estamos apresentando de uma forma visível não é a realidade. Às vezes nós até temos uma boa performance na nossa liderança, mas a nossa raiz, a nossa base, aquilo que alimenta as nossas emoções, aquilo que está trazendo a fonte de inspiração, talvez não está tão bem assim. E isso as pessoas não veem. Isso só nós sabemos como que está as nossas raízes. Eu li um livro e ele fala, talvez aqui posso me falhar a respeito de contexto que acontecia de uma árvore chamada sequoia. Se você já ouviu falar ou pode pesquisar, e dizem que esta árvore, acho que no Canadá tinha dessa árvore, e de que as pessoas iam lá ao redor daquela árvore e viviam e se divertiam e participavam dos piqueniques ou desfrutavam daquela sombra que aquela árvore produzia. Mas chegou um tempo que aquela árvore que caiu, houve uma situação dessa natureza. E aí foram estudar por que aconteceu aquilo ali. Aparentemente aquela árvore estava bonita, estava firme, estava bem estruturada. E chegaram à seguinte conclusão, de que a forma como as pessoas estavam vivendo, pisando, estavam ali nas proximidades daquela árvore, de alguma forma afetou as raízes daquela árvore. E ninguém percebeu nada, até o dia quando aquela árvore, então, ela veio a cair e teve ali alguns prejuízos. Olhando para a nossa vida também como líder, às vezes nós estamos desenvolvendo o nosso ministério muito bem, estamos fazendo, estamos orando, estamos aconselhando, estamos produzindo e dando os frutos. Mas um belo dia, tudo para. E a gente não tem mais alegria de fazer as coisas. Nós não temos mais prazer de fazer aquilo que nós fazíamos com tanta alegria, com tanto prazer. Já não há mais brilho no nosso rosto, já não há mais interesse em participar, muito às vezes até dos cultos das reuniões. E essas coisas não acontecem da noite por dia. Há sinais na vida de um líder, na nossa vida particular também, que são pistas que nos leva, ou que acende o sinal amarelo de que as coisas não estão indo bem. Assim também são uma árvore, né? Essa sequoia que apresentou ali essa questão. Então, olhando para esse texto, que eu quero usar como referência para estar trazendo algumas aplicações práticas para nós conversarmos aqui nessa noite, ali Deus então dá uma ordem a Moisés para que ele escolhesse ali alguns homens, e não era pessoa simplesmente qualquer homem, não era qualquer pessoa, eram líderes, eram os cabeças, podemos dizer, é a nata, né? Hoje podemos dizer aqui que é a nata da igreja que está aqui, que é a liderança. Então é tido ali como que seria os melhores, as pessoas que iriam naquela missão de espiar a terra, já com uma missão estabelecida, e que iria voltar daquela missão com os resultados, com as coisas perfeitas, com tudo alinhado entre eles, porque eram líderes, estava debaixo ali de uma supervisão, e queria trazer um relatório positivo para Moisés. Mas quando nós começamos a ler o texto, eu li aqui parte do texto, e vocês conhecem a história, nós percebemos que não foi bem aquilo que aconteceu, né? Houve ali uma situação difícil de lidar, uma situação que foi um caos total naquela congregação. Agora, aonde foi que houve o erro, se podemos dizer assim? O que aconteceu a partir do momento que eles saíram para esta missão, até voltaram com aquele relatório dos 40 dias, o que aconteceu para que houvesse aquela situação tão complicada ali naquela congregação? Isso pode estar acontecendo também aqui, na igreja que eu pastoreio, nas diversas igrejas, numa empresa ou qualquer organização onde há relacionamentos de pessoas, tá bom? Então, ou seja, diante de
de um processo de trabalho em equipe, nós podemos ter algumas baixas, podemos sim sofrer algumas decepções, podemos sim sofrer algumas questões que nos tornam muitas vezes doentes. O líder emocionalmente talvez esteja doente, passando por algumas situações. E isso pode refletir na sua vida ministerial. Uma decepção, uma frustração, uma questão mal resolvida, isso pode ser alguma das questões que possa estar evidenciando o seu ministério. A próxima tela aí é que eu quero trabalhar com vocês nessa noite. Princípios essenciais para trabalhar as nossas emoções e desenvolver relações interpessoais. Percebe aqui que há duas palavras muito chaves que eu coloquei aí: emoções e relações. Todos nós precisamos de gente. Todos nós temos pessoas que vamos ter que nos envolver, nos relacionar em qualquer nível que estivermos de liderança. Seja na igreja, no trabalho, dentro de casa, aonde quer que nós formos. Por isso que as nossas emoções, elas precisam estar muito bem equilibradas. Porque se nós não tivermos com as nossas emoções muito bem equilibradas, ou eu conhecermos a mim mesmo, certamente eu vou sair ferindo as pessoas, vou ter grande dificuldade de lidar com pessoas, e a minha produtividade, os meus frutos, os papéis que eu vou desenvolver, eles não serão terão bons resultados. Portanto, é importante que a gente trabalhe essas duas questões no dia a dia, beleza? Então vamos lá. Eu quero trabalhar aqui 7 princípios para nós conversarmos aqui nessa noite. Primeiro princípio é o princípio da parceria, ok? Este é o primeiro princípio para nós, então, desenvolvermos as nossas emoções e trabalharmos nesta relação interpessoal. O que é isso? Trabalhar junto com outras pessoas aumenta as possibilidades de alcançar o sucesso em equipe. A maior nível de parceria que nós temos é o nosso casamento. Se eu não consigo desenvolver uma parceria no meu casamento com a minha esposa, dificilmente eu vou conseguir desenvolver uma parceria em qualquer outro nível de relacionamento. Por quê? Eu comparo o casamento como 2 esportes: o tênis e o frescobol. Todos aqui conhecem esses 2 tipos de esporte. Quando eu estou jogando tênis com a minha esposa, por exemplo, eu tenho uma rede, o processo é o mesmo, é uma bola e 2 raquetes, não é isso? O tênis e o frescobol é a mesma coisa. O que muda é que tem uma rede que separa no tênis, e quando eu lanço a bola para a minha esposa, que está do outro lado da rede, no tênis, eu jogo a bola numa forma que vai dificultar ela ao máximo ela pegar a bola. Ou seja, eu quero ganhar pontos sobre ela. No frescobol é o contrário, eu não tenho uma rede que divide, mas eu jogo a bola, e quando eu jogo uma bola quadrada, ela se mata para colocar a bola em jogo. Não é assim no frescobol? A gente cai lá na areia, escorrega, machuca, mas qual é o objetivo? A gente quer manter a bola sempre no ar. Então, na parceria, se a gente olhar para o casamento, dentro dessa relação de ministério, de igreja, no trabalho, nas relações interpessoais, é uma ótima comparação. Percebe se eu estou fazendo essa parceria no casamento, se eu estou dificultando, se eu tenho a minha esposa como adversário ou como parceira. E eu usei um texto aqui, baseado lá na nossa história que nós lemos, no versículo 1 e 2, que diz assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiam a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipes entre eles.
Percebe aqui que ele então envia homens capazes, uma equipe, homens teoricamente preparada para esta missão. E aí, irmãos, você pode pensar, né? Por que não deu certo? Olha só o que eu coloquei embaixo aqui. Você pode fazer o que eu não posso. Eu posso fazer o que você não pode. Mas juntos podemos fazer coisas grandiosas. Percebe que ali foram 12 homens, não é isso? 12 homens, cada um deles tinha uma limitação, cada um deles tinha uma percepção daquilo que eles estavam vendo. Quando eles voltam com um relatório, a gente gostaria, talvez até dentro da nossa convívio, da nossa equipe, nós gostaríamos que todos apoiassem uma ideia, que todos abraçassem a nossa causa. É assim. Agora, vamos abrir um parênteses aqui, eu sei que está gravando aí, está ao vivo, não é isso? Mas quando eu convoco a minha liderança para uma tipo de atividade, eu crio uma expectativa, sim ou não, irmãos? Quando você vai fazer uma festa de aniversário na sua casa, ou um almoço, ou você convida algumas pessoas, você cria uma expectativa de que vai todo mundo. É ou não é? É essa expectativa que nós criamos. Mas só que não é isso que acontece. E aí, queridos, é importante nós entendermos que quando eles voltam daquela missão, cada um volta com uma visão que eles tiveram daquilo que eles puderam entender dentro da sua ótica humana, dentro da sua perspectiva. Então, é compreensível também dentro do nosso universo de uma liderança saudável, que nem todos estão no mesmo nível de compreensão, no mesmo nível emocionalmente saudável, no mesmo nível de entendimento e também no mesmo nível de velocidade. Porque às vezes nós, pastores, estamos a 100 por hora, mas há um liderado nosso que está a 10 por hora negativo. Entende? E aí, queridos, nós vivemos um turbilhão de emoções, porque nós estamos visualizando coisas grandes, coisas que vai talvez até além das nossas expectativas, mas nós não podemos fazer tudo sozinho. Mas aí embaixo aí nas suas slides não está escrito, mas eu coloquei aqui nos meus slides a seguinte frase: sozinho não. Entendeu, meus irmãos? Sozinho não. Ninguém chega ao topo sozinho. Você pode ser a pessoa mais inteligente. Você pode ser a pessoa que reúne todas as capacidades intelectuais de fazer um projeto, de alcançar o sucesso, mas você nunca vai chegar ao topo sozinho. De alguma forma, alguém vai estar aí te auxiliando nessa jornada. Segundo princípio, eu chamo aqui o princípio da adição. Quando o verdadeiro líder fala, as pessoas ouvem. E eu coloquei aqui no texto como referência que diz assim: enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram a cabeça dos filhos de Israel. Então eles ouviram a voz. Eles eram líderes, eles eram cabeças, eram príncipes, mas eles ouviram a voz do líder. Prontamente, eles, podemos dizer assim, eles compraram a ideia, eles vestiram a camisa do líder. E aí eles então foram para esta missão. Eles atenderam prontamente. Talvez no coração deles, aqui eu estou fazendo uma contextualização, talvez eles não estavam muito acreditando que poderia, talvez, ser alcançar o objetivo, como muitas vezes nós também. Diante de uma situação que é nos convidado a fazer, às vezes nós criamos uma expectativa, às vezes até um pouco meia irreal, mas nós até aceitamos, nós até ouvimos a voz do líder, e eu chamo isso do princípio da adição. Mesmo que eu e você não concordamos plenamente, ou até entendemos que aquele projeto vai adiante, vai dar algum resultado, mas eu estou junto, eu abraço a causa.
E aí a pergunta que devo fazer a mim mesmo, ou a mim mesma: sou uma pessoa ensinável? Para que eu possa entender isso, eu preciso ser uma pessoa ensinável. Porque tem pessoas que ele acha que ele já aprendeu tudo. Ele nunca consegue, ou acha que precisa ainda de aprender alguma coisa. Eu ouço a voz, eu sou uma pessoa acessível. E eu coloquei aqui uma expressão muito, muito interessante, irmãos, dentro dessa pergunta, que é o seguinte: se eu não sou humilde para sentar e ouvir, eu não sou apto a ficar de pé para ensinar. Eu vou repetir. Se eu não sou humilde para sentar e ouvir, como líder, eu não sou apto ou eu não tenho autoridade para estar de pé para ensinar. Isso quer dizer o quê? Porque tem pessoas que às vezes, por ele talvez já ter um nível de conhecimento, por ele já ter alcançado um nível espiritual, uma maturidade, ele subestima aquela pessoa que às vezes está diante dele para ensinar. E às vezes é uma pessoa humilde. E eu sempre trabalho isso dentro da comunidade que eu exerço, de que eu sendo pastor, né, líder da igreja, mas quando eu estou diante de um grupo de uma célula, ou de um grupo pequeno, ou de um grupo de mentoria, ou talvez de uma reunião de oração, e se tiver um adolescente ali ensinando ou falando, eu absorvo tudo que ele fala. Eu estou atento e eu recebo tudo aquilo que ele está falando como algo de Deus para a minha vida. Entende? Então, ou seja, o líder emocionalmente saudável, ele precisa fazer essa pergunta de vez em quando. Ele precisa estar sempre se questionando: eu sou uma pessoa ensinável? Eu estou pronto, aberto a aprender coisas novas? Quando o apóstolo Paulo, ele estava já prestes para ir para o martírio, né, para ser morto, e ele então escreve a carta para o seu mentor Timóteo, né, seu discípulo Timóteo, chamando, né, para que João Marcos pudesse ir lá, aquele que ele tinha rejeitado diante daquela missão, e ele fala para ele, né, trazer a capa, trazer os pergaminhos, né, para que ele pudesse, ou seja, estudar mais um pouquinho. O cara já estava nos momentos finais da sua vida, mas ele estava querendo estudar, ele estava querendo crescer. Então, esse princípio aí do líder saudável é o princípio da adição, entende? Então, o líder, ele precisa, independentemente do grau que você esteja, ele precisa ouvir, né, estar submisso à voz daquele que está o liderando. Terceiro princípio, eu chamo aqui o princípio da circunstância ou da autoconfiança. Ninguém pode fazê-lo sentir-se inferior sem seu consentimento. Ok? Ninguém pode. Não permita você, como líder, trabalhando aqui as nossas emoções, as nossas relações interpessoais, jamais permita que alguém faça com que você sinta inferiorizado. Não permita isso, né? Não deixe que isso aconteça sem o seu consentimento. Lá no versículo 28 diz assim: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Ou seja, aqueles homens, eles voltaram dessa missão com sentimento de menos-valia, com sentimento de inferioridade, não confiante de que eles poderiam conquistar aquela terra. Eles olharam a circunstância adversa, eles olharam aquela circunstância que estava diante deles e se acharam incapazes de vencer aquela situação. Isso pode acontecer conosco, diante talvez de uma situação que estamos vivenciando no nosso ministério, na nossa vida ali comunitária, e a primeira tendência do líder é fugir.
é se ausentar, é entregar, é dizer, olha, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho condições, envia outro. Fulano de tal talvez tem mais condições do que eu. Então, não permita que as circunstâncias limite você daquilo que está diante da sua responsabilidade. Embora, irmãos, preste atenção nisso, às vezes nós estamos diante de uma circunstância, de um fato, que podemos até nos sentir, talvez, impotente diante deles, mas precisamos buscar força em Deus. Vamos pensar um pouquinho aqui dentro desse contexto aqui, Neemias. Quando Neemias estava lá no palácio, cuidando das coisas do rei, e ele então, contextualizando aqui, ele levanta e ele tinha aquela agenda para ele atender naquele dia, que era fazer lá a comida, ou preparar, ou experimentar, cuidar das coisas do rei, o mordomo, de servir ao rei. Só que, muitas vezes, irmãos, nós fazemos um planejamento, mas só que as coisas saem fora daquilo, muitas vezes, daquilo que nós planejamos. E chega naquele dia, diante dele, uma notícia de que a cidade dos seus pais havia sido saqueada, invadida. Há de se esperar que qualquer um de nós mortais, ao ouvir um relato daquela natureza, nós pegaríamos o nosso cavalo, pegaria o nosso carro, a nossa moto, ou qualquer meio de transporte, e sairíamos correndo para tentar de alguma forma ver o que estava acontecendo. Imagine que se agora chega uma notícia aqui, ou você recebe no seu aparelho de celular, uma mensagem, de que talvez alguém da sua família foi acidentada, ou está talvez muito grave, e está sendo removida para o hospital. Você permaneceria aqui, me ouvindo atentamente? Certamente que não. Qual seria a primeira a nossa atitude? Chegar para o pastor e dizer, pastor, está acontecendo isso, ore por mim, mas eu tenho que ir. A atitude de Neemias foi o quê? Ele sabia, ele tinha plena consciência do que estava acontecendo lá. Mas a palavra de Deus nos diz que ele sentou, jejuou, orou, chorou, lamentou por alguns dias. E depois ele se apresenta diante do rei, e ele vai então cuidar daquela situação. E qual foi o resultado daquela missão? Ele volta daquela missão, depois dos 52 dias, e teve uma missão bem sucedida. Então talvez, não estou dizendo que isso aqui é uma realidade, mas talvez o que falta em nós como líderes é saber lidar com as circunstâncias adversas que são nos apresentadas todos os dias. E aí eu coloquei uma coisa aqui interessante, presta atenção nisso, está aí projetado também. Nem sempre são os outros que nos escravizam. Às vezes deixamos as circunstâncias nos escravizarem. Aqui eram circunstâncias. Certamente os gigantes não chegaram lá e afrontaram eles, ou talvez de alguma forma intimidaram eles, mas eles mesmos se viram incapazes, talvez, de enfrentar aqueles gigantes. O que estava acontecendo com os israelitas diante lá do gigante? Diante daquela situação que Davi chega lá então e vê aquela cena, todos os dias, eles fugindo daquele gigante, do Golias, porque eles não conseguiam dar um passo e romper, talvez, com o medo que estava dentro deles. Eu quero trazer um exemplo do que eu estou falando para vocês aqui, de um líder que caminhou comigo por muitos anos. Para vocês entenderem, talvez você esteja vivendo isso, ou já viveu uma circunstância no seu casamento, ou talvez na sua vida financeira, ou na sua família, ou até mesmo dentro da igreja. Uma decepção, uma situação que talvez você não conseguiu lidar bem com ela,
e hoje você está literalmente paralisado. Não consegue dar um passo adiante, não consegue romper, não consegue viver todo o potencial que Deus colocou em você. E aí, irmãos, presta atenção nisso. Esse rapaz foi uma pessoa de Deus na minha vida. Não estou dizendo que ele não seja. Me ajudou muito. Foi uma pessoa que me estimulou, que pegamos assim, sabe, no momento mais difícil do início da igreja lá, ele estava do meu lado. E aí passou alguns anos, ele teve uma decepção, né, lá na vida amorosa, no relacionamento conjugal. E a coisa foi tratada, a coisa foi encarada de frente, a situação foi confrontada, a situação foi de alguma forma trabalhada no âmbito dos relacionamentos, no âmbito espiritual. Mas pasmem vocês, essa pessoa nunca mais voltou a ser o mesmo. Hoje é uma pessoa extremamente apagada em todas as áreas da vida dele. Não conseguiu mais se estabelecer na vida profissional. Não conseguiu mais se estabelecer dentro do ministério. Não conseguiu mais ser aquela pessoa que tinha planos, que tinha sonhos ministeriais, de ser um dia um pastor, estar liderando uma igreja. Hoje é uma pessoa amável, uma pessoa muito solícita, mas as circunstâncias o fez paralisar. Então fica aí para vocês, não permita que as coisas externas, as circunstâncias que vão bater na sua porta todos os dias, seja ela a favor ou seja ela do seu lado, não deixe que isso paralise você. Amém, meus irmãos? Estou sendo claro? Ok? Quarto princípio, é o princípio da oportunidade. O que é isso? Saber o momento certo é tão importante quanto saber o que fazer e onde ir. Muitas vezes nós sabemos como fazer, nós sabemos tudo, nós sabemos, temos a oportunidade na nossa mão, sabemos que é importante fazer aquilo, mas muitas vezes nós não sabemos como fazer, e nem para onde ir, estamos perdidos, literalmente perdidos. E o texto diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Quando eles retornam para Moisés com aquele relatório e apresenta, e trouxeram fruto, trouxeram ali prova de que a terra, de que o que eles foram ver era coisa boa, era coisa que mana leite e mel. Quando nós vimos lá atrás, houve um relatório pessimista, houve um relatório duvidoso. E aí Caleb então viu nesta situação, mesmo que seja uma situação adversa, aparentemente, mas tinha ali uma oportunidade. Aqui, queridos irmãos, fica para nós como líderes, quantas oportunidades às vezes nós temos perdido na vida. A vida é feita de oportunidade. Há uma expressão que, eu não sei se você concorde com ela, mas eu gosto de usá-la, que diz que a oportunidade é como um cavalo. E ela passa, né? Se você não montar, às vezes ela pode até aparecer, mas vai demorar. Então, ou seja, Caleb, ele viu ali mesmo naquela situação, que havia a maioria que não estava acreditando, a maioria que não entendia que seria razoável possuir aquela terra, que não conseguia. Ele disse: não, nós vamos possuir, nós vamos sim alcançar aquela terra, é a oportunidade, nós não podemos. Primeiro é que Deus diz que nós iremos possuir aquela terra, e nós então vamos conquistar. Então há certos momentos na vida de um líder, nos quais a oportunidade é tudo. A oportunidade é tudo. Outro exemplo muito claro sobre isso, há um pastor que ele teve conosco mais ou menos uns 28 anos atrás. Eu me lembro isso, irmãos, isso está muito nítido na minha retina e na minha memória, dessa cena, quando ele
compartilhou a respeito da oportunidade. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade, talvez, de usar a nossa fala para abençoar, para exortar, ou para até mesmo trazer cura sobre algumas pessoas. E ele teve lá na terra dele, ele é do Nordeste, e ele tinha um amigo dele de infância, que era paraplégico. E ele estava lá visitando a sua mãe na sua terra, e ele disse que o Espírito Santo de Deus falou para ele assim: olha, ora por ele que eu vou curá-lo. O que ele fez? Não orou. Ele não orou. E aí passou alguns momentos depois, ele sentiu que, claramente, que aquilo era Deus que estava falando para ele. E ele foi orar. E o Espírito Santo falou: agora a unção passou. Queridos, aquele camarada compartilhou isso conosco arrasado. Eu via as lágrimas dele descendo lá no púlpito ministrando para nós. E ele falou assim: agora eu vou retornando. Era a segunda vez que ele estava ministrando para nós numa conferência. E ele falou assim: agora eu vou voltar para casa e vou fazer um propósito com Deus, e vou jejuar durante 20 dias, e vou ficar em consagração 20 dias, e vou lá novamente para me orar para aquele meu amigo, para Deus curá-lo. O que vocês acham, olhando assim humanamente, não vamos aqui espiritualizar a coisa não, o que vocês acham que poderia ter acontecido? Vocês acham que ele poderia ser curado, aquele rapaz? O que vocês acham? Pode falar aí, o que vocês acham? Sim ou não? Sim? E se ele se Deus não curasse aquele jovem? Nessa outra oportunidade que ele foi lá, Deus continuaria sendo Deus ou não? Deus continuaria sendo Deus. Mas o que eu quero trazer aqui, irmãos, que eu não sei do final da história, se ele foi lá, e se ele orou, e se ele curou. O que eu estou querendo trazer e compartilhar e pensar com vocês, é que nós como líderes, nós precisamos saber e entender dessa questão da oportunidade, que eu sempre gosto de frisar, de usar como toque do Espírito. Talvez troque essa palavra de oportunidade como toque do Espírito, mas também como oportunidade. Porque, às vezes, em alguns momentos, o Espírito Santo de Deus nos traz uma revelação, nos traz algo tão forte, que nós deveríamos ali fazer, ou tomar uma atitude, ou não fazer, e nós muitas vezes nos acovardamos. Eu quero aqui abrir um parênteses, compartilhar uma experiência pessoal, que talvez isso pode servir de exemplo para você. Há mais ou menos uns 25 anos atrás, aproximadamente, eu estava vivendo um momento muito, muito, muito lindo na presença de Deus. Não que eu nunca vivia assim desleixadamente, mas o momento que a igreja estava vivendo, eu estava desfrutando naquele momento ali de uma certa intimidade muito grande com Deus. E aí teve um casal do meu grupo discipulado, ele pegou uma criança, aqui acho que no Lar Semente de Amor, não sei se alguns de vocês conhecem, não sei se ele existe ainda, e ele pegou uma criança e levou para sua casa, para ficar o final de semana com essa criança. E essa criança ficou da sexta, no sábado, e no domingo ele foi para a escola dominical, e essa criança, uma menininha, levou essa menininha com eles para a escola dominical. E durante a escola dominical, ele foi para a classe de adultos, obviamente, essa criança foi para uma classe de criança. Terminou a escola bíblica dominical, e as crianças terminou primeiro, eu não sei o que aconteceu, essa criança sai lá da sala, ganha os corredores do templo, ganha o pátio, e passa pelo portão, e ganha a rua ali na Laranjeiras. Na época nós estávamos ainda na denominação presbiteriana, onde ali na subida, a chegada da central ali. Essa criança ganha as ruas de Laranjeira. Eu não sei a idade dela, mas talvez naquela época ela teria talvez seus 4, 5 anos, aproximadamente 6 anos, não sei. Terminou a escola dominical, ele foi procurar a criança, cadê essa criança?
desespero, não era filho deles. Ele pegou essa criança, e aí passamos a tarde toda, eles procurando essa criança, rodaram as ruas de Laranjeira toda e não achou essa criança. Voltamos à noite para o culto, compartilhar, eu não sabia disso, mas ele, lá, compartilhou no culto a respeito de que tinha acontecido, e a criança não apareceu. Agora vocês imaginam o coração dessa família, as emoções dessa família, que teria que na segunda-feira ir lá na instituição dizer que a criança havia desaparecido. A criança não apareceu à noite. Chegou pela manhã, aí eu fui para casa, morava em Porto Canoa, onde eu moro hoje, e o Espírito Santo de Deus, quando eu fui dormir, trouxe uma palavra ao meu coração. Estou falando isso aqui, irmãos, diante de Deus, que essa criança estava em Barcelona. Eu fui dormir e não comuniquei isso a ninguém, nem mesmo a minha esposa. Dormimos, no outro dia levantei, isso não tinha nada a ver comigo, talvez já tinha achado a criança, e quando eu estou indo de ônibus, eu trabalhava na CST, passamos ali perto da caixa d'água, não tinha aquele prédio onde que o Aristóbulo funciona hoje ali na S010, não tinha aquilo ali. E quando o ônibus parou ali, eu vi ele passando de carro, ele morava em Valparaíso, em direção ali a Jardim Limoeiro, não é a S010 ali, aquela região de Chácara Parreiral, aonde fica lá a Semente de Amor. E eu vi na expressão desse homem e da esposa indo para lá para dar a notícia do que a criança havia sumido. E aí, quando eles passaram, veio à minha mente que o Espírito Santo havia falado comigo que essa criança estava em Barcelona. E eles foram lá, comunicaram aos responsáveis, e aí quando chegou à noite, no ES, não sei se é ES, o jornal das 19 horas, a notícia surgiu a respeito da criança, que foi para a televisão e tudo mais. Pasmem vocês, aonde acharam a criança? Barcelona. Barcelona. Então, irmãos, o que isso revela para mim e para você como líderes? É que, às vezes, nós achamos que é coisa da nossa cabeça. Às vezes nós achamos, não, mas será que vão dar ouvido à minha voz? Será que realmente isso é verdade? E aí nós perdemos a oportunidade de abençoar pessoas, de ser canal de bênção, de não permitir de que a pessoa tome uma direção que vai ser um caminho de morte, que vai para uma direção contrária à vontade de Deus. Então, esse princípio para nós como líderes, nós precisamos estar muito bem em sintonia com Deus, para que quando as oportunidades aparecerem na nossa vida, nós saberemos usar elas para a glória e para a exaltação do nosso Deus. Quinto princípio, eu chamo o princípio da lente. Quem somos determina a nossa maneira de ver os outros. Quem somos determina a nossa maneira de ver as outras pessoas. O texto diz assim, 33, verso B: e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também o éramos a quem? Aos seus olhos. Ou seja, eles estavam se vendo tão incapazes, tão impotentes, tão pequenos, de que a forma como eles se viam, eles achavam que os gigantes também estavam os vendo. E isso, queridos, isso talvez nos traz uma dificuldade muito grande na nossa vida, porque muitas vezes nós olhamos as outras pessoas como alguém, talvez, que tem um vocabulário, tem uma inteligência, tem uma compreensão, tem uma sabedoria, que nós nos sentimos incapazes, talvez, de sermos alguém para poder falar, ou para liderar, ou talvez até mesmo para ajudá-los. Não se veja assim, meus amados irmãos. Você é alguém muito especial para Deus, porque muitas vezes nós estamos numa situação
tão de inferioridade, achando que eu não tenho condições, eu não sou capaz. E chegou uma certa vez, irmãos, eu gosto muito de falar da minha experiência própria, que eu acho que isso é o que eu vivo. E chegou um tempo na minha vida lá atrás, e que a gente tinha essas reuniões, como estamos tendo aqui, nos grupos pequenos, nos bate-papos, e que eu não falava nada, eu era tímido ao extremo, vivia um complexo de inferioridade, porque eu não conseguia nem olhar no espelho. Eu tinha vergonha de me olhar. Eu tinha vergonha, porque eu andava assim meio encurvado, ainda ando até hoje, e eu tinha vergonha da minha fisionomia. Eu ia tomar banho, eu ia pentear cabelo, eu só passava a mão no cabelo e não olhava no espelho, porque eu era um sentimento de inferioridade, que eu achava que incapaz, talvez, de chegar ao nível ou à condição de que alguém pudesse achar graça em mim. Embora eu não sou, não tenha essa beleza toda, mas o importante é que muitas vezes eu estou me olhando de uma forma muito negativa. E aí a pergunta que eu coloco a pergunta que devo fazer a mim mesmo ou a mim mesma: qual a percepção que tenho das outras pessoas? Então, quando você olha as pessoas, aquela mulher, aquele jovem ou aquele homem, nossa, como ele jamais eu vou alcançar, jamais eu vou ser como ele. Queridos, você não precisa ser igual a ninguém. Você precisa ser você mesmo. Se você conseguir ser você mesmo, já é grande coisa. Se você conseguir trabalhar com a sua autoestima, com seus talentos, com as suas habilidades, e desenvolver isso, você já está, fazendo um grande feito. Não tenta querer imitar as pessoas. Não tenta querer ser igual às outras pessoas. Não tenta querer subir aqui e pregar igual o pastor Felipe, aos outros pastores aqui da igreja. Não tenta querer subir aqui e ministrar o louvor igual fulano de tal. Quem conhece aqui, já viu falar no pastor Caio Fábio? O pastor Caio Fábio hoje talvez está na mídia, mas o pastor Caio Fábio era um dos ícones da igreja presbiteriana na década de 70, 80, na década de 90. E eu vim da igreja presbiteriana, e ele tem uma forma de pregar, toda a eloquência e tudo mais. E havia um grupo, aqueles mais novos, que viveram aquele momento, que começaram a usar o cafanhaque que o pastor Caio Fábio tinha. E aí começaram a pregar usando os mesmos sotaque que o pastor tinha. Então, isso compromete a sua pessoa como líder, porque um dia você não vai conseguir sustentar nesse lugar. Jamais você vai conseguir sustentar nesse lugar. Queridos, eu vivi isso por algum tempo. E o dia que eu consegui trabalhar isso na minha vida não foi fácil. Foi anos. Por isso que eu fui fazer psicanálise. E aí quando eu fui fazer psicanálise, o pessoal da igreja falou assim: vai desviar. Entendeu? E aí quando eu fui fazer psicologia, agora é que vai desviar mesmo. Entende? Mas isso fez com que eu conseguisse organizar a minha cabeça. Eu conseguisse lidar hoje com as frustrações. Você quer ver umas pessoas que precisam mais trabalhar com as frustrações de que uma pessoa chamada pastor? Por isso, querido, a gente precisa ter esse autocontrole, saber quem eu sou, esse lugar que eu ocupo. E não ficar olhando para a aparência, olhando para as pessoas. Por isso, quando Deus falou para Samuel, e lá na casa de Jessé, que ele falou assim: olha, de lá me provém um rei. E olha, você ao chegar lá, você cuidado para não se atentar para as aparências. E como nós somos levados pela aparência. Chega uma irmã na igreja, presta atenção nisso, irmãos, a cena.
culto está rolando, o louvor está rolando, e as coisas estão caminhando, e tudo está acontecendo, e está no mover, e daqui a pouco entra a palavra de Deus, e o pastor começa a trazer aquela palavra, sabe, tremenda, e aí depois você começa a ver uma irmã ou irmão lá chorando. Qual a nossa percepção, logo de imediato, quando vê essa cena? Está em pecado. A palavra está tratando. Está vendo? A palavra está entrando. Imediato. Não estou dizendo que isso seja uma regra. Está vendo, irmãos? Como nós somos muitas vezes levados para aquilo que nós estamos vendo. Aquilo que está diante dos nossos olhos. Mas não paramos, talvez, para analisar o que está lá por dentro. E esse princípio da lente, muitas vezes nós queremos olhar aquilo que a pessoa está diante dos nossos olhos, que é o que a pessoa esteja vivendo, tá bom? Vamos lá, já estou caminhando para o final. O sexto princípio é o princípio do elevador. Em nossos relacionamentos, podemos fazer com que as pessoas se sintam para baixo ou para cima. O que quer dizer isso? Nós temos essa capacidade, irmãos, como líderes, principalmente, de puxar as pessoas para baixo e também de impulsioná-la. Eu quero sugerir para vocês um livro que é um livro de cabeceira para mim. É As 17 Irrefutáveis Leis de Trabalhar em Equipe. É um livro de John Maxwell. Eu, particularmente, a grande maioria dos livros que eu utilizo é esse livro, é desse autor. Ele tem vários livros. E esse livro tem uma lei lá, se eu não me engano, é a 15ª lei. Ele fala da lei do catalisador. O que é o catalisador? É aquela pessoa que ele consegue atrair as pessoas para perto dele. Você já identifica alguém aqui dentro da igreja assim? Você vê a pessoa, você vê que todo mundo quer estar com ela. Ele começa um trabalho, ele começa alguma coisa e todo mundo se achega a ele. Ele tem essa capacidade de atrair as pessoas para perto dele. Mas tem pessoas que têm a capacidade, infelizmente, de expulsar as pessoas de perto. Entende? Então, a gente precisa entender que eu, como líder, eu preciso saber se eu estou atraindo as pessoas, eu estou levando a moral, eu estou levando as pessoas, ou eu estou jogando as pessoas para baixo. Uma pessoa puxar a pessoa para baixo. 2 textos aí. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo naquele. Imagina agora, queridos, você como líder, o pastor Felipe, ou um outro pastor aqui da igreja, chega assim e fala assim: irmãos, Deus me deu uma palavra, me deu uma direção, de que domingo nós vamos fechar o templo e vamos fazer um culto lá na praça. Sim, pastor, isso não vai dar certo não. Vai chover. O senhor já pensou que pode chover, que pode isso, que pode aquilo, pode aquilo? E outras questões também. Então, é essa mensagem que esses irmãos passaram para a congregação. Eles começaram a murmurar. E eles começaram ali difamar aquela terra. E eles falaram assim: olha, é melhor terem deixado a gente ter morrido lá no deserto. Ou seja, eles saíram do Egito, mas o Egito ainda estava dentro deles. O que isso acontece conosco ainda muitas vezes. Muitas pessoas ainda estão presas ao passado. Muitas pessoas ainda estão presas ao passado. Talvez em algum momento você foi desencorajado. Talvez você teve um projeto muito lindo. Teve uma ideia talvez que ia revolucionar a sua forma de liderar, a sua forma de trabalhar, e alguém talvez puxou o seu tapete. Alguém talvez, aquela bola de soprar foi lá e furou a sua bola, Ou seja, e hoje você talvez se sinta nessa condição. Eu quero dizer para você que não permaneça assim. Deus tem o melhor para você ainda, em nome de Jesus.
Olha só o que Caleb fez, Josué e Caleb. Não, não é assim não. Ele disse assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nula dará, terra que mana leite e mel. Está vendo, irmãos, como é que mudou o discurso? Então, ou seja, o seu discurso, a nossa fala, pode levar uma congregação, levar uma equipe, levar o seu ministério, levar a sua liderança a viver num patamar alto. Não estou falando aqui de conquistas materiais, eu não sou dessa teologia da prosperidade, mas eu estou falando aqui de elevar mesmo a sua moral, de elevar mesmo os seus dons, os seus talentos. E a pergunta que devo fazer a mim mesmo: o que as pessoas dizem a meu respeito? Muitas vezes nós estamos preocupados com isso, entende? Eu já teve dias, irmãos, de pregar um sermão na igreja. Isso não foi uma vez só, diversas vezes. Sabe qual era a minha vontade naquele momento? Cavar um buraco e entrar ali e nunca mais voltar na igreja. Sabe por quê? Porque eu achava que as pessoas iriam criticar, iriam reprovar o sermão, porque eu não fui bem. Eu mesmo reconhecia que eu não tive uma boa performance. Talvez eu não estudei, talvez eu não me preparei, eu não me consagrei como deveria. E talvez nós ficamos tão preocupados com o que as pessoas estão pensando de nós, estão falando a nosso respeito, e aí não conseguimos fazer nada, não conseguimos talvez dar um passo além, talvez daquilo que é o necessário. Ou outra pergunta: elas podem dizer que eu as valorizo ou as deprecio? Então, ou seja, as pessoas que estão à sua volta, você valoriza ou você deprecia? Muitas vezes, irmãos, aquilo que a pessoa está fazendo ou deixando de fazer, talvez seria realmente de uma crítica, de trazer-lhe uma palavra de exortação, mas nós precisamos saber o momento certo, a hora certa e aonde fazer essas coisas. Finalizando, irmãos, o 7º princípio. Eu chamo aqui o princípio do preço a ser pago. Tudo nessa vida tem um preço, e você como líder sabe muito bem disso. Vocês chegaram até aqui, não foram porque vocês são bonzinhos, vocês são talentosos, vocês são pessoas esforçadas, vocês são pessoas unidas. Houve um preço a ser pago, não houve? E muito alto. Então, a equipe deixa de alcançar o seu potencial quando não paga o preço. O verso 14, o capítulo 14, 10 diz assim: apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Mesmo que a maioria, a multidão, a maioria dos líderes estavam contra, não estava acreditando naquele projeto, não abraçaram a causa, não vestiram a camisa, mas havia 2 ali que estavam empenhados para que ver o negócio acontecer. E muitas vezes nós somos levados pelo grito da multidão. Muitas vezes nós somos influenciados pela multidão. Muitas vezes nós queremos que a multidão também faça parte, mas ela não vai estar conosco. O que aconteceu com Jesus na cruz? Onde estava a multidão? Onde estavam aqueles? Todos os abandonaram. A pergunta que devo fazer a mim mesmo: o quanto estou disposto ou disposta a abrir mão de algo pessoal em prol do reino de Deus e do sucesso da equipe? Às vezes é necessário, não é? Abrir mão, talvez, enfim, de algo que nós talvez achamos que é tão importante, tão relevante para o reino de Deus e para o sucesso da equipe. Louvo a Deus por essa equipe em nome de Jesus, porque vocês abraçaram essa causa, estão aqui nessa noite, nas outras noites, né, que tiverem e virão,
porque vocês entendem que é um preço a pagar. O sucesso não vem de graça, né? O sucesso pessoal, o sucesso ministerial, o sucesso no casamento, o sucesso na família, nada vem de graça. Tudo isso tem um preço a pagar. Eu tive um exemplo de um líder que, talvez isso já aconteceu aqui, ou talvez nunca venha acontecer. E eu tive um líder comigo que nós estava passando um momento muito difícil na igreja. Um momento onde estava vendo assim algumas pessoas saindo da igreja, algumas pessoas fazendo algumas críticas pesadas, líderes desmotivados, líderes de alguma forma desestimulando outros líderes. E aí eu tinha um presbítero na igreja e ele sentou comigo um dia, marcou um horário e sentou comigo, e ele começou a bater um papo comigo, e ele disse essa expressão comigo, eu nunca vou esquecer. Ele falou: pastor, eu percebo que nós estamos num momento muito difícil, e é como que nós estivéssemos dentro de um barco, e esse barco está entrando água, e você pode contar comigo, que nós vamos tirar a água. Enquanto estiver entrando água dentro do barco, nós vamos tirar a água, até dar condições de nós repararmos o buraco e continuar seguindo a nossa viagem. Queridos, aquilo ali me deu um ânimo, aquilo ali me deu um gás, aquilo ali trouxe, sabe, um renovo na minha vida, que eu já estava pensando assim, eu já estava achando que eu estava no lugar certo, errado, que eu não nasci para ser pastor, eu não tinha competência para liderar, eu não tinha unção para pregar, eu não tinha nada para oferecer. Mas aquela palavra fez todo sentido para mim, porque ele falou assim, puxa vida, então de todos aqui que talvez ou alguma parte, ou talvez a minoria não está acreditando, mas tem uma pessoa que falou que está comigo, que enquanto tiver essa situação acontecendo, ele vai estar comigo nesse processo. É o preço a ser pago. Uma liderança saudável, uma liderança comprometida, sabe? Ela, depois que passou essa tempestade, sabe o que ele fez? Saiu da igreja, pediu a bênção e foi para um outro local. E depois ele voltou novamente, mas depois ele saiu e foi para um outro local. Isso acontece. O problema hoje que acontece muitas vezes, irmãos, é que a pessoa está num momento difícil. Toda a igreja, todo o ministério passa por momentos, entendeu? Gostoso, apaixonante, vibrante, mas também tem os seus momentos de batalha, de luta, de esfriamento. Isso é sazonal. E aí quando o momento está difícil, eu vou embora. Eu vou pegar a minha mochila e dizer: olha, pastor, essa igreja não tem mais unção. Eu vejo que essa igreja não tem mais, sabe, nossa, eu tenho saudade. E ontem eu estava no meu consultório, e uma pessoa que está vivendo um deserto, em todas as áreas da sua vida, e eu tive assim, não é eticamente fazer isso, mas eu abri um parênteses e falei isso para ela, falei assim: olha, enquanto você não resolver essa situação sua, eu vou ganhar dinheiro. Porque enquanto você não resolver essa questão espiritual, você sempre vai estar vindo, buscando um sentido para a sua vida. Entende? E ela, então, ou seja, vive nesse balanço. E ela disse assim para mim: sabe qual é a minha expectativa? É que a igreja a qual eu amo volta a ser o que ela era há 20 anos atrás. Eu falei para ela: minha filha, esquece. Nunca vai acontecer. Aquilo que você viveu lá no passado, jamais você vai viver agora no presente e no futuro. E daqui a 20 anos, você vai lembrar para os dias de hoje, do momento que você vive na igreja hoje, e vai lembrar como era bom, gostoso aquele momento, há 20 anos atrás. Há um preço a ser pago. Independentemente se a palmeira está tombando, independentemente se está entrando água dentro do barco, independentemente se os conflitos estão presentes, independentemente se alguém está dizendo que não vai fluir, que não vai romper, mas você vai fazer assim: não, há um preço a pagar.
enquanto não resolver esse problema, enquanto a situação não estiver legal, estável, eu não saio desse ministério. É assim que tem que ser. Porque muitos líderes abandonam o barco e deixa a liderança, e deixa o pastor, e deixa aquela comunidade à deriva. Isso não procede de Deus. O dia que tudo estiver bom, o dia que tudo estiver perfeito, aí sim, é o momento de você então se desejar ir para um outro local. Concluindo, pode colocar aí. Diante de tudo que eu falei aqui, meus amados irmãos, talvez você não anotou, ou talvez não gravou muitas coisas, porque é assim mesmo, mas diante de tudo isso, como líder, nós como líderes, há 3 escolhas que temos que fazer todos os dias. A primeira coisa é tomar as rédeas. A segunda dela é escolha de objetivos. E a terceira é escolha por princípios. Isso tem que ficar muito claro para nós como líderes de ministério. A primeira delas, o que significa tomar as rédeas? A primeira escolha que fazemos dia após dia é tomar as rédeas da vida ou se deixar conduzir. Eu preciso tomar as rédeas da minha vida. Eu não posso ser ser conduzido pelas circunstâncias da vida. Eu não posso ser mais um. Entende? Eu preciso assumir de fato essa situação. Ou eu estou ou eu não estou. Ou eu vou viver isso, eu vou abraçar essa causa, eu vou assumir a minha identidade, o meu papel como líder, mesmo que eu não esteja no melhor momento espiritual, emocional, de relacionamento, de capacitação, mas eu quero assumir esse controle. Eu preciso assumir isso. Segunda coisa, a segunda escolha que fazemos dia após dia é de grande importância. Qual é o objetivo de nossas escolhas diárias? Qual é o nosso objetivo? Todos os dias você faz, no mínimo, umas 30 escolhas ou decisões, no mínimo. E talvez 10% delas são realmente significativas, outras não têm significativo algum, não tem relevância nenhuma na sua vida. E talvez só 10% delas vai ter impacto na sua vida, para a sua vida futura. Então, tenha muito cuidado quando você for fazer suas escolhas. Qual o objetivo que eu estou fazendo essas escolhas? Terceiro, a terceira escolha que precisamos fazer diariamente é viver de acordo com princípios fundamentais para a realização do ser humano. A única coisa, irmãos, presta atenção aqui, o único legado que nós vamos deixar aqui é pessoas. A única coisa que nós vamos deixar aqui é pessoas. Tem um curso, eu acho que eu já falei aqui, não sei se eu já falei, mas eu vou falar novamente. Tem um curso que eu ministro, que ele se chama Habitudes. E isso é para adolescentes, mas quem deveria fazer são a liderança de toda a igreja, porque trabalha caráter na nossa vida. E ele é uma junção de 2 palavras, é hábitos e atitudes, porque os meus hábitos influenciam nas minhas atitudes, ou nas minhas escolhas, nas minhas decisões. E aí quando eu vou dar esse curso, eu pego os adolescentes, que é a maioria que vão fazer, no primeiro dia de aula, e eu coloco eles dentro do carro, e falo assim, nós vamos dar um passeio. E aí eu levo eles para dentro do cemitério. Só que previamente eu vou lá, converso com o pessoal do cemitério, com a administração, e escolho dois túmulos, né? Um túmulo onde talvez tenha uma pessoa que viveu, no máximo até uns 25 anos, e um outro que viveu uns 70 até 80 anos. E aí quando eu chego lá no cemitério, eu começo a entrar com o carro e eles começam a assustar. Eu olho assim pelo retrovisor, vejo os olhos deles bugalhados assim. Imagina, adolescente, né? E aí eu desço do carro, eles ficam assim, ressabiados, sem muita entender o que está acontecendo. E aí, por submissão e obediência, né, eles vão me acompanhando. Aí eu vou andando, né? Siga-me os bons, né?
E aí já está tudo definido previamente onde que eu quero chegar, e eu paro diante daquilo ali que eu já escolhi previamente. E aí eu começo a conversar com ele, e eu mostro para eles ali, está vendo isso aqui? Olha só. Né? Olha só, aí eles começam a conversar, e eu falei, o que vocês imaginam que está aqui? Esse de 25 anos, esse de 70, 80 anos, o que vocês imaginam aqui? Ah, olha só, morreu tão novo, né, e tal, eles vão falando essas coisas. Aí eu pergunto para eles assim, o que vocês acham, qual deles realmente deixou algo de significativo nessa vida? Ah, o de 70, de 80, você tem certeza? Às vezes não. Às vezes a pessoa viveu 70, 80 anos. Ele passou por essa vida, mas as suas escolhas, as suas decisões, não acrescentou nada na vida das pessoas. E às vezes aquele que passou 20 anos, mas talvez que viveu mesmo 5 anos, deixou um legado, algo que realmente vai perpetuar para as futuras gerações. Pense nessas coisas. Finalizando aqui, irmãos, talvez você não possa entender muito bem isso, mas é isso que eu entendo quando, olhando assim do ponto de vista humano, né? Mas Jesus não era humano, ele era 100% Deus, mas também era humano. Quando ele veio aqui nessa terra, exerceu aqui o seu papel como líder, e o líder de excelência, é nele que nós temos que inspirar, porque nós temos muita referência de liderança. O seu pastor é referência de liderança para vocês, os demais pastores, os outros líderes imediatos, vocês são referência para a comunidade de vocês. E às vezes nós temos outros líderes que são referência para nós. A Bíblia, eu tenho um líder que é Neemias como meu mentor da Bíblia. Mas Jesus é o nosso exemplo de liderança. E aí, queridos, ele veio, cumpriu todo o seu papel, com excelência, ele foi para a cruz, morreu, e ele ressuscitou e voltou para o Pai. Eu quero parafrasear, tá, irmãos? Essa fala não tem na Bíblia. E Jesus chega lá diante do Pai, e Deus pergunta assim, ei Jesus, foi tudo bem? Você cumpriu o seu propósito lá na terra, tudo que eu designei? Sim, Pai, está tudo certo, cumpri. Eu preguei a tua palavra, eu curei, eu expulsei demônio, e eu preparei líderes, deixei 12 homens lá preparados para dar continuidade ao ministério. Oh, legal, perfeito, é isso mesmo que eu queria que você fizesse. Tá, e aí agora? E esses homens que você deixou lá, eles estão preparados mesmo? Eles vão dar conta do recado? E aí Jesus, não, pai, eles vão dar conta do recado, eu preparei, eles estão plenamente conscientes do seu papel. E Deus continua insistindo com eles, você tem certeza? E eles começam a arguir, não está na Bíblia, tá, irmãos? É minha fala. E chega um determinado momento que Jesus volta para o Pai e fala assim, Pai, eu não tenho outro método. O único método é eles continuar a fazer a obra que eu designei para eles. O que isso fica para nós como líderes? Não há outra fórmula de nós trabalhar com gente. Nós podemos ter a melhor tecnologia, podemos ter tudo isso muito lindo, projeção, mídia. Hoje nós estamos aí nas lives, nós estamos aí tudo no online, eu estou sofrendo com isso está me desgastando muito na igreja. Mas, queridos, nada disso substitui o relacionamento pessoal. Nada disso muda a questão humana. É isso que nós vamos deixar. É isso que vai ficar para as futuras gerações. Porque nós hoje, por exemplo, estamos de uma certa forma muito confortáveis. Já temos conhecimento da palavra, já somos salvos em Cristo Jesus, já estamos muito bem resolvidos desse contexto, desse mundo caótico, dentro dessa questão que as pessoas não querem trabalhar, viver isso que vocês estão vivendo, que dá muito trabalho, desgasta muito. Mas eu quero deixar uma pergunta para você. Você, mãe, que está amamentando a sua filhinha, quem será o pastor, ou quem será os líderes que vai cuidar dos filhos dela? Quem será
a liderança que vai cuidar da nossa geração. Ah, mas Deus vai... Não, queridos, a responsabilidade está comigo e está com você. Se nós hoje não permitirmos ou não investimos nessa liderança de hoje, nas pessoas de hoje, para que elas se tornem os líderes amanhã saudáveis, líderes que vão curar, servir de cura para as outras pessoas. Porque líderes, pessoas, ferem pessoas, mas pessoas curam pessoas. Então, se algum dia você de alguma forma foi machucado, foi machucada, passou por traumas, passou por situações que deixou você ferido, machucado, decepcionado, não quer mais envolver com isso, quero dizer hoje nessa noite, abandone essa questão hoje, entrega no altar do Senhor, deixe na cruz do Senhor e assuma a sua identidade. Não importa se você esteja preparado ou preparada, Deus conta com você. Para que nós possamos construir uma igreja, construir uma liderança, uma juventude, casais, famílias saudáveis. Essa responsabilidade não está na mão do pastor, está nas nossas mãos. Nós como líderes. Que Deus abençoe vocês. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Pode colocar de pé. Quero orar pela sua vida, agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor e te louvar pela tua bondade, pela tua fidelidade. Agradecer ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós. Deus, é um assunto tão amplo, tão complexo, um assunto, meu Deus, que precisamos, meu Deus, de tanto tempo para discutir, para debater, para conversar. Mas Deus, é o que o Senhor requer de mim, o Senhor requer de cada um de nós aqui nessa noite. Pai, a minha oração é que o Senhor, oh Deus, continue trabalhando com a liderança dessa igreja, com os homens, com as mulheres dessa igreja, para que essa igreja, meu Deus, seja uma igreja, meu Deus, segundo o coração do Senhor. Que essa igreja, meu Deus, possa olhar, meu Deus, para a liderança e desejar os jovens, os adolescentes, aqueles que ainda não fazem parte desse quadro de líderes, dessa equipe, mas verem neles, meu Deus, essa unidade, verem neles, meu Deus, o desenvolvimento que eles estão tendo como equipe, desejar isso para a vida deles. Toma, Senhor, os pastores, toma as pastoras, toma cada um, cada irmão, cada irmã, cada líder, Senhor, que eles possam desenvolver o seu papel, que eles possam, meu Deus, ter consciência do seu chamado, ter a responsabilidade da sua missão aqui neste lugar, e independentemente das circunstâncias, independentemente do que está surgindo, irá surgir diante deles, eles não irão, ó Deus, voltar para trás, mas irão fazer como Josué e Caleb. Nós vamos conquistar, porque há um projeto de Deus para mim, para esta igreja. Pai, em nome de Jesus, continue, meu Deus, guardando os teus servos, continue, meu Deus, dando a eles visões de águia, continue dando a eles, meu Deus, algo, meu Deus, que está além dos seus olhos, para que eles possam viver o melhor de Deus nas suas vidas. Eu oro nessa noite abençoando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado, pastor Benício. Você recebe essa palavra no seu coração? Foi de Deus para você? Glória a Deus. O objetivo de Deus para nós nesses dias é que sejamos saudáveis, para derramar saúde sobre aqueles que estão sobre a nossa cobertura espiritual, sobre os ministérios que Deus tem nos confiado. Amém, queridos? Deu para perceber que a igreja ela é cíclica, não sei quantos observaram, né? Aquilo que aconteceu lá atrás, volta aqui na frente, volta nesse tempo de agora, e a gente precisa aprender a lidar, né? E os mesmos problemas que a gente tem aqui nessa comunidade vai se espalhando, né? Só muda de endereço. Então que nós estejamos preparados para administrar as demandas, né, emocionais que vêm até nós. E quando nós escolhemos esse tema, tendo em vista, como o pastor Benício mesmo falou, primeiro somos nós, né, pastores, aqueles que estão à frente da igreja, porque nós precisamos curar o nosso coração, porque as decepções elas têm a tendência de travar o nosso coração, travar a nossa vontade quanto ao que se diz respeito à continuidade, né, nos relacionamentos. E a gente observa que hoje, né, nós precisamos cada vez mais, eu vou falar por mim, melhorar no que se diz respeito à boa vontade,
né? E eu não sei se você repara isso dentro do seu coração, né? Talvez você é aquele amigo camarada de todo mundo, mas não tem desenvolvido um relacionamento saudável, aonde você consegue se comunicar, né? E aonde pessoas conseguem se comunicar com você também, de forma que te levem a sério e de forma que talvez isso venha trazer cura ao coração de pessoas. Então é esse nível que nós desejamos, né? Relacionamentos saudáveis, não apenas relacionamentos que gerem brincadeira, né? Conforto ou prazer na carne, não, mas aquilo que gera cura na alma, aquilo que gera cura nas nossas emoções. Esse é o nosso alvo. Então, querido, hoje você ouviu essa palavra, né? Eu queria te aconselhar, né, que você saísse desse seminário, né, que você fosse para sua casa no decorrer dos dias, que você estivesse meditando naquilo que tem sido falado aqui, né? Hoje nós estamos na 4ª ministração, né, do Seminário Renovo. Quantas palavras poderosas foram ministradas aqui, pessoas de Deus, cheias da unção de Deus, que vêm repartir e impartir conosco, né? Será que você tem ido para o seu lar e você tem refletido como você tem sido como um obreiro, como um diácono, como um evangelista, como um líder, como, né, um servo da casa do Senhor? Será que isso tem gerado reflexão no seu coração, como um pastor, como um evangelista? Existe uma preocupação, na verdade, no meu coração, de a realização desse seminário ser mais um culto para vocês, e não é o objetivo, né? O objetivo não é que seja mais um culto para nós, aonde a gente vem adorar, onde a gente vem prestar, tanto que a dinâmica é totalmente diferente, mas é realmente uma escola onde a gente vem buscar informação e aplicar, né, no nosso coração, para fazer aplicação pessoal, né, no coração daqueles que vêm até nós. Então, assim, reflita, busque aperfeiçoamento na sua vida, busque aperfeiçoamento no seu ministério, busque aperfeiçoamento da unção que Deus colocou sobre a sua vida. Amém? Se você foi separado por Deus, como o pastor falou aqui, talvez você não se acha capaz, né? Mas a capacitação quem te dá é o Espírito Santo, através também da sua busca, da sua proatividade em ir atrás do aperfeiçoamento. Ou seja, essa noite de sexta-feira é uma noite de aperfeiçoamento, mas só vai acontecer se o seu coração se abrir e você de forma desejosa, né, se entregar ao fluir do Espírito que está sendo derramado nesse lugar, né? Embora talvez você não tenha ouvido línguas estranhas, mas o Espírito Santo paira nessa casa, né? A unção, ela vem de Deus por intermédio de alguém. Então Deus está derramando da sua unção, trazendo capacitação às nossas vidas, ok? Então que Deus possa te abençoar, que você vá para sua casa, reflita, ore, busque em Deus. Deus, o que eu preciso melhorar, né? Será que eu já tenho sido saudável? Um outro conselho que eu quero te dar: você como líder, que nota dentro do seu coração, dentro da sua alma, demandas almáticas, né? Você que percebe isso, invista no seu tratamento, meu irmão, né? Às vezes a gente fala isso na igreja, né, pastor Benício? Pastor Benício é psicólogo, Benício é psicólogo, né? E existe um preconceito dentro da igreja, onde as pessoas, elas acham que tratamento terapêutico é coisa de doido. Não tem nada a ver com coisa de doido. É coisa de quem precisa aprender a lidar, né, pastor? Com as suas emoções, com a sua alma. E hoje, né, nós como pastores observamos que na nossa liderança existem pessoas que precisam aplicar o seu coração, né, em compreender as suas emoções, em compreender talvez o seu temperamento, a sua personalidade, e que às vezes dentro do gabinete pastoral não vai ser resolvido. Mas a gente precisa abrir o nosso coração a essa verdade, a gente precisa abrir o nosso coração também ao investimento. Deus vai curar? Deus vai curar. Mas se Deus não usasse ferramentas na terra, não existiriam as profissões, não é, Marcelo? Não ia ter o médico, não ia ter o dentista, não ia ter o cirurgião, cada um na sua área. Então, se você hoje observa no seu coração demandas, né, almáticas, que tem interferido no ministério, que tem interferido no seu relacionamento ministerial, né, diretamente com aquilo que você tem realizado na obra de Deus, realizado no reino de Deus, corra atrás, querido, né? Vai lá, pastor, não tenho condições, aí você fala comigo que a gente proporciona. Mas aqui está uma bela indicação,
pastor Benício, né? Nós temos também o Marcelo, que, em nome de Jesus, é um grande psicólogo. Ele vai ter um prazer também de ouvir você, te ajudar. Glória a Deus, né, Marcelo? Ó, quer queira, quer não, já joguei a peteca para ele. Amém? Mas você pode conversar com a gente tem indicação de pessoas que são servas de Deus, né, com um preço acessível para que você possa também investir. Isso que eu estou falando é totalmente de Deus para mim e para você, ok? Glória a Deus, você recebe essa palavra? Quantos vão se autoanalisar nesse sentido, irmãos? Vamos ser sinceros, você vai para casa, você vai pensar, porque olha, quem não se autoanalisa, né, pastor Benício? Quem não observa essas demandas, fica pelo meio do caminho cedo. Eu não quero ficar, né? Então, vamos junto nessa. Pastor, muito obrigado, né? O dia de hoje é totalmente especial para nós, porque o pastor tem agenda cheia, mas ele abriu mão para estar aqui com a gente. Então, mais uma vez, muito obrigado. Me deu um susto grande, era mais ou menos lá para as 6, eu falei, pastor, tá tudo certo. Pastor, para quê? Eu falei, como assim, pastor? Aonde que eu tenho que estar? Eu falei, não faz essa brincadeira, pastor. Para com isso. Já fiquei nervoso. Eu falei, que isso, pastor? Já quase precisei de um gabinete. Mas amém, né? Glória a Deus, que Deus abençoe. E é isso, vamos orar por eles. Estenda suas mãos para cá. Que o nome do Senhor continue sendo engrandecido, Pai, no ministério do pastor Benício, da pastora Valúzia, na igreja Vida de Porto Canoa. Que o Senhor continue acrescentando ao rebanho dos teus servos, ó Pai. Que, ó Deus, eles continuem tendo saúde física, espiritual e emocional.